Olá, eu sou Hermínio Portes. Inicie esse vídeo parabenizando as pessoas, os PCDs, que ajuizaram as respectivas ações visando o restabelecimento da isenção a que constitucionalmente tinham direito. Nesse aspecto também tenho a parabenizar o escritório Érica Martins Isenções de Avaré, diante das liminares que conseguiram, beneficiando diversos de seus clientes. E essas liminares que está conseguindo vem apenas coroar o trabalho bem realizado por esse escritório. Eu comento sempre esse escritório porque ele pertence à cidade onde eu resido. E, olha só, vou colocar na tela, no vídeo, uma liminar que foi deferida por esse escritório, que foi obtida por esse escritório. A liminar conseguida é datada de 19 de janeiro de 2021 e foi proferida pelo excelentíssimo senhor doutor Kenichi Koyama, juiz de direito da 11ª Vara das Fazendas Públicas do Estado de São Paulo. Ele acolhendo a necessidade da concessão da liminar, verificando a presença do fumus bonius e periculo in mora, a parte final ele decidiu da seguinte maneira. Eu falo parte final porque o despacho de concessão da liminar tem 9 laudas, é muito extenso e ele fez uma boa análise de tudo o que aconteceu. Ante o exposto, defiro a tutela requerida para suspender a exigibilidade do IPVA referente ao exercício 2021 em relação ao veículo descrito na inicial, autorizando-se o seu licenciamento independentemente do pagamento do imposto. Considerando a causa de pedir, em cooperação com as partes, vislumbro que a litigiosidade aparentemente se resuma à concessão de isenção de IPVA para portador de deficiência que não necessite de adaptações ou customizações no veículo, além das advindas de fábrica. Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo requerente com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações, artigo 12 da Lei 12.016/2009, tratando-se da espécie de processo que tramita pela via digital. Se possível, fica desde logo autorizado que as informações da autoridade sejam diretamente encaminhadas para o e-mail da serventia. Após, cumpra-se o artigo 7 da Lei 12.016/2009, intimação do órgão que exerce a representação judicial da pessoa jurídica interessada, fim do prazo ou seu representante do Ministério Público em 10 dias, após torne concluso para decisão. Então, novamente, parabéns pelas liminares e pelo atendimento que está dando a seus clientes. Existem, obviamente, diversos outros profissionais também. Mas, nesse aspecto, eu informo que eu verifiquei muitas petições iniciais de vários processos, de vários profissionais. Apesar de todas estar bem fundamentadas, em algumas eu vi a questão do ato vexatório de se colocar o adesivo que o veículo é de propriedade dos deficientes físicos. E foi concedido em virtude, que aquele veículo tem a isenção do IPVA. E apenas na petição inicial do escritório Érica Martins que eu vi a discussão que se os carros com câmbio automático e direção hidráulica originais de fábrica são adaptados e servem às pessoas com deficiência física. Então, a única petição inicial que eu vi que discute isso, que submete a uma decisão judicial, foi desse escritório. Por isso que eu estou falando. Quanto ao adesivo, veja bem, é um ato vexatório você colocar, etiquetar o carro, colocando que ele é isento do IPVA, em virtude do decreto.
Vamos ver o texto legal que impõe a obrigação da fixação desse adesivo. A portaria CAT 95 de 9/12/2020. Lembrando, CAT, CAT, são as iniciais de Coordenadoria da Administração Tributária. Bom, no inciso 2 do artigo 2º da portaria CAT, traz o seguinte: o parágrafo 5º ao artigo 5A passa a ter essa redação. O veículo de propriedade de pessoa beneficiária da isenção deverá portar no vidro vigia ou no painel traseiro adesivo com dimensões de 10 cm por 10 cm, contendo a descrição: propriedade de pessoa com deficiência isenta de IPVA, decreto 65537/2020, conforme o modelo disponibilizado no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento no endereço eletrônico https://portal.fazenda.sp.gov.br. Esse adesivo constitui-se como um ato fechatório aos deficientes. Por quê? O Estado não faz mais do que cumprir a sua obrigação constitucional de promover a atenção especial aos portadores de necessidades especiais. Ele não pode usar esse dever para violar a imagem ou expor um deficiente, pelo fato de ser deficiente. É uma situação de vulnerabilidade social, fato que ofende a dignidade da pessoa humana. E o dever do Estado de não expor ou considerar a deficiência do portador de necessidade especial um motivo para discriminá-lo. Esse adesivo não possui qualquer razoabilidade ou função prática de previsão e é desnecessário, funcionando apenas como agente inibidor e repressivo do Estado. É uma obrigação imposta que ela se fechatória e violadora da dignidade da pessoa humana, porque expõe a constrangimento os deficientes, diminuindo-os a sua imagem frente a seus pares na sociedade, atribuindo-lhes uma feição pejorativa ao fato de ser deficiente e se beneficiaria de um auxílio do Estado, quando na realidade é uma obrigação. O Estado não está auxiliando ninguém, é uma obrigação proceder à inclusão social, à acessibilidade. Então, não fazendo mais do que a sua obrigação. Esse adesivo realmente é muito complicado. Lembrando, a sua não afixação resultará na revogação do IPVA para aqueles que ainda têm. Quando vai acontecer isso? Lembram que com a alteração pela Lei 17.293 de 2020, ela instituiu a fiscalização anual do veículo. E nessa fiscalização, certamente, aquele que detém a isenção, se naquele momento não tiver o adesivo, terá o seu benefício revogado. Então, um simples adesivo de 10 por 10 terá a capacidade, por essa portaria, CAT, de se sobrepor a um direito constitucionalmente garantido, inclusive em convenção internacional. Ora, creio que não seja possível. Outro assunto em pauta neste vídeo é o indeferimento da liminar da ação civil pública interposta pelo representante do Ministério Público perante a 15ª Vara da Fazenda Pública. Lembrando, gente, aquilo foi uma mera decisão e está sujeito a agravo de instrumento. Confiem no Ministério Público. O Ministério Público tem uma função muito importante na sociedade e a sua finalidade vem garantida na Constituição Federal. Veja o texto. O artigo 127 da Constituição Federal fala: o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público ele é composto por nobres promotores, todos extremamente capacitados, todos com muita competência para fazer o que se dispõe e representar tanto o Ministério Público como a defesa dos direitos coletivos ou de classe, dos interesses da sociedade. E prova disso
de que o Ministério Público já interpôs o agravo do instrumento. Esse agravo do instrumento já está com o desembargador para a decisão. Vamos ver. O agravo do instrumento recebeu a numeração no Tribunal de Justiça de 2006269.2021.8.26.0000 e foi interposto no dia 20 de janeiro de 2021. Já se encontra concluso com o desembargador Nogueira de Effenthaler, da 5ª Câmara de Direito Público. Isso significa que teremos, num curto espaço de tempo, creio que até sexta-feira talvez, a decisão com grande probabilidade de deferimento, ou seja, de reversão do indeferimento que aconteceu em primeiro grau para o deferimento dessa liminar, suspendendo a cobrança do IPVA em todo o estado de São Paulo. Mas, lembrando, isso não desonera quem quiser entrar com a respectiva ação também para discutir o IPVA. Isso é muito importante. E como eu disse, o Poder Judiciário é dividido em escalonamento. Tem jurisdições. Primeira instância, os tribunais. Primeira instância, os fóruns, que qualquer vara da Fazenda Pública situa-se em primeira instância. A instância superior, o tribunal, que a pessoa submete a reapreciação do que foi feito na primeira instância para o tribunal, devolve a apreciação da matéria. Então, ganhar ou perder em primeira instância, digamos assim, não é muita certeza. Aí, a hora que o tribunal analisar, realmente verificará que essa liminar realmente deve prevalecer. Por que eu falo isso? Porque fiz uma pesquisa, só encontrei 2 decisões do Tribunal de Justiça, pode ser que haja mais, pelo menos não foram publicadas, 2 decisões sobre liminares de suspensão da cobrança do IPVA. Ambas foram deferidas em primeira instância, mas foram revertidas e estritamente favoráveis aos PCDs, determinando a suspensão do pagamento do IPVA. Então, creio que em breve teremos uma boa notícia nessa ação civil pública. Mas essa ação civil pública não resolverá todas as questões que envolvem o restabelecimento da isenção do IPVA. Explicarei isso melhor no próximo vídeo, porque senão ficará muito extenso, muito prolixo, e não creio que será muito agradável ficar acompanhando. Não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ativem o sininho, deem like, fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigado.